último vídeo, discutimos a ideia de equilíbrio competitivo no modelo de oferta e demanda. Recapitulando, o modelo descreve o funcionamento do mercado de um determinado bem ou serviço. Nesse mercado, há produtores e consumidores, cujos comportamentos são representados pelas curvas de oferta e demanda, em um diagrama com o preço do bem no eixo vertical e a quantidade transacionada do mesmo bem no eixo horizontal. A curva de demanda é descendente, isto é, quanto maior o preço do produto, menos os consumidores desejarão comprar. A curva de oferta é ascendente, ou seja, quanto maior o preço, mais os produtores desejarão vender. O equilíbrio é o cruzamento dessas curvas, em que as decisões dos consumidores de quanto comprar são consistentes com as decisões dos produtores de quanto vender. O equilíbrio, no entanto, pode ser alterado por forças externas ao mercado. Podemos então usar o modelo para entender como se dá o mecanismo de ajuste, com preços atuando para regular a escassez no mercado em questão. Vejamos dois exemplos fictícios. Primeiro exemplo, pense em um mercado de casacos, com demanda representando o comportamento de consumidores e oferta dos produtores. Colocando alguns números só para ilustrar. No equilíbrio, o preço é igual a R$ 200 e a quantidade transacionada é 50 mil unidades. Considere então que uma frente fria chegue inesperadamente, derrubando as temperaturas e estimulando as pessoas a comprarem mais casacos. O que isso faz no nosso diagrama de oferta e demanda? Causa um deslocamento para fora na demanda, pois a um dado preço, os consumidores desejarão adquirir mais casacos. Aos preços iniciais, R$ 200, o deslocamento da demanda faz com que ela fique mais elevada que a oferta. Os produtores estão dispostos a vender os mesmos 50 mil casacos, porém, a esses preços, os consumidores gostariam de consumir mais, por exemplo, 60 mil casacos. Há o que chamamos no vídeo anterior de excesso de demanda, que é corrigido com uma elevação dos preços. Isso estimula os produtores a ofertarem mais para atender a demanda mais elevada. Ao mesmo tempo, o preço mais elevado restringe parte do movimento inicial de aumento da demanda. Esses dois efeitos contribuem para reduzir a diferença entre oferta e demanda, eliminando o excesso. Como isso funciona no nosso diagrama? Aos preços iniciais, R$ 200, produtores estão dispostos a vender as mesmas 50 mil unidades que anteriormente. Mas o frio faz com que os consumidores desejem comprar mais casacos. No gráfico, podemos ver essa diferença, o excesso de demanda. O preço, então, deve subir para corrigir esse descompasso entre oferta e demanda. Isso estimula a produção e desestimula o consumo, freando parte da subida na demanda resultante das temperaturas mais baixas. No novo equilíbrio, tanto o preço como quantidade transacionada são mais elevados que inicialmente, por exemplo, R$ 220 e 55 mil unidades. Podemos aplicar a mesma lógica para um choque que reduz a demanda em determinado mercado. Sugerimos que você faça o seguinte exercício. Caso se espalhe um boato na internet de que o café causa câncer, como isso afetaria o mercado dessa bebida? Como o diagrama de oferta e demanda nos ajuda a entender o mecanismo de ajuste no mercado? Vejamos agora o nosso segundo exemplo. Nele, falaremos sobre uma mudança externa a dado mercado do lado da oferta. Pensemos no mercado de joias, mais uma vez com oferta e demanda desse bem. Novamente, colocando números fictícios. No equilíbrio, o preço é de R$ 10 mil e a quantidade transacionada, 5 mil unidades. Suponha então que houve uma grande descoberta de ouro na África do Sul, derrubando o preço desse metal. Como isso afeta o mercado de joias? Dado que o ouro é um insumo na produção desse bem, há uma queda de custos de produção. No nosso diagrama, isso leva a um deslocamento para fora na curva de oferta, pois a um dado preço, os produtores estão dispostos a vender mais. Ao preço inicial de R$ 10 mil, a oferta ficará então mais elevada que a demanda. Os consumidores estão dispostos a continuar consumindo 5 mil unidades, mas os custos mais baixos fazem com que as empresas desejem produzir mais, por exemplo, 6 mil unidades. Há, assim, um excesso de oferta de joias,
que é corrigido com uma redução dos preços. Isso estimula os consumidores a comprarem mais, ao mesmo tempo em que restringe parte do movimento inicial de aumento da oferta. Esses dois efeitos contribuem para reduzir a diferença entre oferta e demanda, eliminando o excesso de oferta. Voltando ao nosso diagrama, ao preço de R$10.000, consumidores querem comprar 5.000 unidades, mas os produtores desejam vender 6.000 unidades. Podemos então ver o excesso de oferta. Os preços então caem, estimulando o consumo e freando em parte a expansão da oferta resultante do ouro mais barato. No novo equilíbrio, temos assim preços mais baixos e uma quantidade transacionada maior. Por exemplo, R$8.000 e 5.500 unidades. Terminamos o vídeo sugerindo que você pense em uma situação de um choque de oferta adverso e como o mercado se ajusta. Uma enorme chuva dificulta a chegada a determinada cidade. O que ocorrerá com os preços de alimentos por lá? Como podemos usar o diagrama de oferta e demanda para entender esse efeito? Se nunca passou pela sua cabeça, certamente já passou pelo seu bolso.